estamos de volta com Sala de Imprensa, 28 de julho de 2015, estamos conversando com Joselina Cipriano, estamos abrilhantando aqui com a sua participação, também com a Magnólia Aguiar e com o Elberton Lopes, fisioterapeuta. A gente está conversando um pouquinho de como é morar sozinho, de como é morar sozinha, né, no caso delas aqui hoje, nessa idade que elas têm, que é a propósito, sua idade, Magnólia? 66. Joselina? 79. E muito bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Elberton, para a gente começar falando do telehealth que elas citaram no bloco anterior, o que é, objetivamente, o que é o telehealth? O telehealth é um sistema de teleassistência médica, certo? Que ele já é utilizado em 19 países. A telehealth é uma empresa que já tem 9 anos de mercado. E de uma forma resumida, qual o principal objetivo do serviço? É que a pessoa que mora sozinha, ela vai ter uma opção, é um botão de emergência, como se ela pudesse pedir socorro, como se ela pudesse pedir socorro através de um botão. Esse aqui é o relógio, tá? Que é um relógio, ele tem um dispositivo, tem um botão de emergência, tá? E ao pressionar o botão de emergência, certo? Que é um reloginho, que é importante falar, ele é a prova d'água, tá? E o idoso ele vai usar esse dispositivo em casa. À medida que ele pressionar o botão de emergência, vai enviar um sinal para a central, para a nossa central, que é 24 horas, tá? E ao pressionar o botão, a central, que são as atendentes, vão entrar em contato com o idoso pelo Viva Voz. No caso da Joselina e a Magnólia, que são usuárias do telehealth, ao pressionar o botão de emergência, a central vai falar: Joselina, nós recebemos um sinal de emergência aqui, você me ouve, tá tudo bem? Vai chamar 3 vezes e ela vai poder se comunicar no caso de uma necessidade. Digamos que ela não respondeu, o que a central vai fazer? Vai entender que aconteceu algo com a Joselina ou com a Magnólia. Então o que a central vai fazer? Vai entrar em contato com uma lista previamente escolhida por elas de 5 pessoas por ordem de importância. Então a central vai fazer a primeira ligação para a primeira pessoa. No caso da Joselina, vai fazer um contato com a filha dela e vai falar: Ludmila, nós recebemos um sinal de emergência aqui e não conseguimos falar com sua mãe pelo Viva Voz. Quanto tempo que você leva para chegar lá na casa dela para saber o que ela precisa? E esse serviço, Fabiana, é importante colocar que ele surgiu da necessidade de pessoas que moram sozinhas passar alguma dificuldade. Ou seja, esse morar sozinho, quando se fala no morar sozinho, muitas vezes acaba tendo um sinônimo de solidão, de abandono. Pelo contrário, o morar sozinho hoje ele é uma conquista, é um estilo de vida. Então, esse serviço da telehealth, ele vai de encontro a esse morar sozinho. Ou seja, o idoso morando sozinho com mais independência. Ou seja, a própria família fica tranquila em saber. A Joselina falou isso. Falei. Quer dizer, os filhos falam assim: pô, sabe que a mãe, no caso de uma necessidade, ela tem um serviço que vai poder ajudar ela no momento de dificuldade, vai dar um suporte. Então é importante a gente falar, e o objetivo é divulgar esse serviço hoje. Nós temos hoje a representação aqui na Grande Vitória, então nós já temos clientes em Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra e Vila Velha, certo? Falei Vila Velha? Falou. Então são os 4 municípios que têm clientes já ativos. Nós temos possibilidade de pegar toda a região da região metropolitana, que é Cariacica, Viana e Fundão. Mas inicialmente o trabalho está focado nesses 4 municípios da região metropolitana: Vitória, Vila Velha, Guarapari e Serra. E vocês, vocês já usaram alguma vez ou não precisou? Não, graças a Deus. Graças a Deus não precisou usar. Como é que vocês se sentem? Se eu precisar, aperto aqui. Mas já fizeram não teste? Não apertei ainda. Teste já fizeram? Já, sim. A Magnólia fez por acaso. No meu caso, inclusive, eu coloquei, esqueci do aparelho, coloquei um livro em cima e tal.
Na mesma hora a menina entrou em contato comigo, dona Magnólia, algum problema? Nós recebemos um sinal aqui. Digo, não foi, desculpe, foi um erro meu aqui, eu coloquei um objeto em cima e tal, mas o atendimento foi imediato. Eu acho, até eu sou de opinião, não sei se porque moro sozinha, não tenho, os meus parentes são em Vila Velha, daqui que chego, mas graças a Deus tenho um círculo de amigos muito bom. E eu acho que, inclusive, os edifícios, os condomínios que têm cada vez mais idosos, deveriam ter esse sistema. Quer dizer, porque às vezes já aconteceu da pessoa morrer dentro do apartamento e só ser descoberta 2 dias depois, porque simplesmente a pessoa não caçou na portaria, ninguém se incomodou e tal, qualquer coisa, aí entra um parente em contato, você podia ver se fulano está aí e tal, e encontrou a pessoa morta. Isso acontece, pode acontecer com qualquer um. Mas aí você tem a certeza de que o condomínio, por exemplo, se tivesse um sistema desse, eu falo muito isso com o Elber, que fosse, ou pelo menos ter o cuidado de, dona fulana não passou aqui hoje, será que ela está em casa? Mas às vezes não dá tempo, a pessoa troca a porteira, essa coisa toda. Mas eu acho que é um sistema, a gente tem que entender que Guarapari faz parte de um mundo que está envelhecendo. Então essas políticas, a gente não pode estar esperando prefeitura fazer, governo do estado, governo federal. A gente tem que dependendo do tipo de problema, tomar as nossas próprias providências. Ou seja, o terceiro setor tem que ajudar também nisso, fazer curso, nós falamos sempre a questão do porteiro amigo do idoso, tem que viver de acordo com essa realidade, que hoje é outra. Então, o número de pessoas com mais de 100 anos está aumentando. Nós já falamos hoje de 4ª idade, são os maiores de 80. Então, é uma realidade. Temos que viver de acordo com ela. Com certeza. E você já testou também? Não, eu ainda não testei. Não testou? Ainda não testei. Mas eu tenho certeza que a hora que eu testar, espero não precisar, eu vou ser atendida. E por causa disso mesmo, eu estou tranquila. Mas, Fabiana, até em cima do que a Joselina, que você perguntou a ela, o que eu posso te falar, Joselina, que é até interessante você fazer esse uso. Eu sei. Para que você, num momento de necessidade, você fique bem tranquila e possa usar de uma forma correta. Você já falou então, isso. É importante para que você veja a validade do serviço. E quando se fala nessa questão de morar sozinho, o morar sozinho, ele traz alguns desafios, que é o quê? Que são cuidados que ao morar sozinho, toda pessoa deva ter. Exemplos que é comum de idosos que moram sozinhos, porque estatisticamente, os idosos de 40% a 60% de idosos, eles vão cair durante um ano. Então, as pesquisas mostram que de 40% a 60% de idosos caem uma vez por ano. Certo? E ainda tem mais, depois de 80 anos, 70% há de um dia cair. Então, 70%. É um número muito alto. Um número preocupante. Então, esse desafio ao morar sozinho são cuidados que o idoso deva ter. Exemplo, tapetes. Então, sempre, como profissional da saúde, como fisioterapeuta, com foco na terceira idade, eu tenho falado muito esse ponto. Em relação do cuidado, tapetes, o banheiro, o uso de tapetes antiderrapantes. Isso. Outra coisa também que é importante, barras de apoio no banheiro, no box, porque isso vai trazer uma segurança. Ou seja, esse idoso que mora sozinho, ele precisa também ter esses cuidados. Então, o telehelp, ele acaba sendo uma ferramenta a mais que esse idoso vai ter ao morar sozinho. No caso de uma necessidade, ele vai poder usar o serviço. Esse serviço de emergência, ele é utilizado dentro da casa da pessoa, dentro da casa do idoso. Agora, nós temos também uma pulseira de identificação que essa pessoa vai usar na rua. Digamos que o idoso, a Joselina e a Magnólia têm essas pulseiras. São pulseiras de identificação. Está andando na rua, às vezes foi a Vitória, desmaiou na rua, passou mal.
Qualquer pessoa que for socorrer vai ver essa pulseira, certo? Vai ter uma identificação dela, tem o telefone da empresa 0800. Qualquer pessoa que for socorrê-las vai ligar para esse 0800, eu estou aqui com essa senhora aqui em Vitória, ela mora aqui em Guarapari, digamos que ela foi, que elas passeiam bastante, viajam, vão a teatros, vão a Vitória para diversos eventos culturais. Então tá lá, foi no banheiro, saiu de perto do grupo, desmaiou. Qualquer pessoa que for socorrer, ela tem uma pulseira de identificação que muitas vezes, eu falo sempre isso, esse serviço, ele muitas vezes pode salvar a vida da pessoa. Dentro de casa, certo? E fora de casa. Então é importante de estar colocando esse serviço da Telehelp. Já existe aqui em Guarapari, nós já temos clientes cadastrados aqui, elas são clientes, nós temos clientes em Vitória, em Vila Velha e na Serra. O tempo está acabando, a Magnólia tem compromisso, mas eu quero falar quero que ela fale um pouquinho do ECA, do projeto ECA. O projeto ECA, ele nasceu de uma necessidade minha, à medida que meus pais foram envelhecendo, de saber mais a respeito do envelhecimento. E com isso eu tive contato com ginástica cerebral e neuróbica, que são exercícios que são aplicados para que aumente, não a memorização, não se fala em memorização, fala-se em aumentar o número de sinapses que são feitas entre os neurônios, as ligações entre os neurônios. Isso está provado cientificamente também, que quando você tem um cérebro trabalhado, na ocorrência de um AVC ou de algum outro problema que vai afetar esse órgão, o cérebro forma como se fosse uma gordura chamada, que faz fica uma capa nesses neurônios. Um investimento nisso. E aí, ele malhado, ele vai dar uma sobrevida maior no caso de AVC e uma recuperação maior. É feita uma reserva cognitiva. Então, o método que é adotado no projeto ECA, que significa Educação, Cultura, Cidadania e Arte para a Terceira Idade, a gente trabalha a cada ano com um tema. O tema desse ano é arte. Então, nós estamos tendo cantoterapia, arte-terapia, pessoas que vão lá fazer oficinas de arte, eu que dou algumas das oficinas também. Então a gente tem uma diversidade, não existe, como se fossem módulos, não existe, mas eu tenho pessoas, Joselina é um exemplo, que viajam bastante. Então viajou, quando volta, pega onde está, e aí nós cantamos, nós fazemos apresentações, teatro, e é muito bom, recomendo. Funciona. Pode continuar. Uma vez por semana nós nos reunimos lá no Bristol, eu alugo uma sala no Bristol, e no horário hoje de 15 às 17 horas. Então, além de estimular o convívio entre pessoas dessa idade, eu recebo muitas pessoas que dizem, minha mãe está precisando disso, porque minha mãe diz que Guarapari não tem nada para fazer e tal, vou levar minha sogra, vou levar... Mas vão homens também? Mais raramente. Eu costumo dizer ao Elberton que as mulheres são muito mais atiradas. Eu vejo no Pilates os exercícios que as mulheres fazem com muito mais rapidez e com muito mais eficiência. Ele que me desmiga, com mais resistência do que os homens. Os homens são mais tímidos. Vamos usar isso na falta de uma palavra melhor. Muito obrigado. Né? Porque não procuram o convívio. O homem se isola. Ou ele vai para a gandaia e vai namorar e tal, tem aquela história toda, ou então ele se isola em casa. E aí ele deixa de ter uma vida ativa porque se isola. Aí a gente não tem acesso. Já tive alunos, já tive pessoas, homens, e os homens vêm a reboque das mulheres. Isso que eu ia falar. Entendeu? Então, os homens são mais resistentes. Eles são as esposas. Então eu tenho alguns que fazem, eu chamo de agregados. Os agregados, quando a gente vai, só que normalmente a gente sai, e às vezes a Topic, com quem eu trabalho, não dá mais. Então, aí, Magnólia, posso levar fulano? Depende, se tiver lugar.
Então faz festa junina, nossa festa julina esse ano. Eu faço uma quadrilha maluca, que eu chamo na hora, a quadrilha, elas têm que dançar o passo que é chamado. Então é muito engraçado, o arraial chama Arraial da Confusão, que é uma confusão imensa. E eu gosto disso, eu gosto do desafio, o improviso. Elas fazem teatro de máscaras, fazem, que é um espetáculo. Elas fazem, o espetáculo não porque é criação minha, é espetáculo porque elas fazem o espetáculo. Temos um jogral, então a gente vai, as atividades são inúmeras e eu gosto muito do que faço, elas pelo jeito gostam muito também. O Projeto ECA está só no Bristol, eu tenho um Projeto ECA desde 2008, só no Bristol nós estamos há 5 anos, é o 5º ano que nós estamos lá. Então, elas têm, por exemplo, agora nós estamos de férias escolares, afinal de contas temos que dar um direito. Em agosto nós estamos visitando, vamos a Diamantina com o projeto, numa viagem de trem, depois voltamos de Belo Horizonte de avião. Então tudo é medido. Vocês vão de trem? Nós vamos de trem, até Governador Valadares. Não, mas aí são feitas dinâmicas no trem. Sim. Então a mecânica funciona do mesmo, cantamos. E onde a gente vai... Mas ninguém quietinho no trem. Não, quietinho é proibido, ficar quietinho. Não tem como, né? E elas escrevem muito bem, Joselina fotografa muito bem, todos os eventos ela vai e fotografa, tem outras também, então elas estão se descobrindo, inclusive a questão da tecnologia, né? Usuárias, a maioria tem iPad, iPhone, smartphone, tudo, porque a gente não pode viver... Não tem nenhum excluído digital na Não temos, estão todas devidamente incluídas. E ela que incentiva todas. Não, vamos fazer, vamos comprar. Eu penso que é até um alerta para os homens idosos, que os homens idosos eles possam aprender com as mulheres idosas. As estatísticas mostram que de cada 100 idosos que moram sozinhos, 65 são mulheres. Então, quer dizer... Os homens são mais dependentes. Os homens acabam sendo mais dependentes, ou seja, a mulher, ela é desafiadora, ou seja, essa escolha... Essa é mais desafio. Isso aí. Então, o homem idoso, ele tem muito a aprender com as mulheres idosas, porque a gente vê aí esse exemplo, não é comum você ver homens idosos que têm essas atividades, que se reúnem em grupos, ou seja, a socialização, as pesquisas, os estudiosos no envelhecimento, na longevidade, focam muito nesse ponto. Ou seja, não é só, quando se fala na qualidade de vida, é comum as pessoas pensarem logo na atividade física. Mas a atividade física sim, mas a socialização, ou seja, o viver em comunidade, essas viagens, esses grupos, essa interação, conhecer uma outra e estar ali, e isso é muito benéfico para a terceira idade e elas, pelo convívio que eu tenho com elas, elas estão dando um banho nos homens. Estão de parabéns, não, eu lamento profundamente, a gente tem que parar por aqui, a Magnólia tem um compromisso. Eu lamento muito, porque o papo está muito bom, a gente aqui com certeza passar de uma hora. Nós voltamos. Só você convidar que o convite já está feito. Então, nós voltaremos. Vamos pedir para o Elberton trazer mais pessoas, vocês trazerem mais pessoas do grupo, a gente trazer mais assuntos, né? Porque os assuntos diversificados não faltam. Não. E eu queria que vocês fizessem, começando pela Joselina, suas considerações finais para a gente encerrando o programa de hoje. Um conselho que eu dou às outras idosas que moram sozinhas, a aceitar o telehelp, porque ele dá uma segurança, uma independência, você não se sente só, você se sente acompanhada, e muito bem acompanhada 24 horas por dia. Então é um conselho que eu dou, porque muitas falam assim, eu não preciso, mas depois que você consegue admitir que precisa, você vai ver que vai mudar a sua vida. Vai viver muito mais independente e com segurança. É isso que eu tenho para dizer. Eu espero que as pessoas vejam como exemplo esse nosso e que adquiram o seu telehelp e também os condomínios pensem numa solução para que isso possa ser estendido a mais pessoas, né?
para que esse possa ser uma prática constante da nossa vida diária. Já que nós não estamos sozinhos, nós estamos temporariamente sozinhas e em casa muito bem amparadas, muito bem protegidas, na rua também, temos plaquinha de identificação. Eu costumo brincar com Elverton que a gente devia ter uma frase básica, criança esperança, idoso dignidade. Eu acho que esse telehealth nos dá uma dignidade, quer dizer, você caiu na rua, você sabe que alguém vai te acolher e vai encaminhar você para o lugar certo, as pessoas da sua família saberão. Então, que venham mais serviços desse tipo, é o que eu desejo. Você falou em Criança Esperança, eu disse aqui no programa que o Elverton teve aqui na vez passada, que existem vários projetos para a criança, e é bom que tenham mais, né? Mas não tem poucos projetos para idosos, né? Então é bom que a gente use empurrando desses projetos também. Elverton, suas considerações finais, a gente vai encerrando, infelizmente o tempo passa rápido. Então, Fabiano, agradecer pela presença aqui e poder mostrar um serviço que vai de encontro a pessoas que muitas vezes, no caso de uma necessidade, vai ter um serviço que vai beneficiar. Eu, como profissional, tem 10 anos que eu estou em Guarapari, como fisioterapeuta, especializado no atendimento à terceira idade, certo? Então esse serviço acaba sendo um algo a mais que penso em relação ao idoso, ou seja, não só na parte física, né, como profissional na parte de reabilitação e na parte de prevenção, ou seja, como profissional o idoso vai à minha clínica e a gente vai fazer um trabalho de reabilitação e prevenção. Então, com esses atendimentos, com essa participação desses grupos, a gente vai estudando um pouco mais e vai tendo um pouco mais de conhecimento em relação à questão do envelhecimento, da longevidade, e surge esse serviço, essa telehealth, certo? Que é um serviço que vai de encontro à questão da independência e da segurança das pessoas que moram ou que ficam sozinhos. Não só que moram, às vezes moram com os filhos, mas os filhos trabalham e essa pessoa fica, muitas vezes, um horário que naquele horário ali pode, de repente, acontecer algo, então ela vai ter um serviço que vai proporcionar a ela uma segurança a mais. Muito bem, nós agradecemos ao Elverton, agradecemos a Joselina, agradecemos muito a vocês, a Magnólia também, um prazer enorme conhecer vocês, conversar com vocês, né, dividir esse conhecimento, aliás, absorver esse conhecimento com vocês estão de parabéns. Eu já falei para o Elverton que eu quero ir lá conhecer o grupo de vocês. Acho que na quinta-feira que tem uma quinta-feira é a reunião do Clube da Amizade. E as quartas-feiras é o Projeto ECA. A quarta-feira é o Projeto ECA, na quinta é o Clube da Amizade, onde nós estamos fazendo um ciclo de palestras de 15 em 15 dias, onde o tema das palestras tem um foco no envelhecimento saudável. Então são dicas que a gente informa os participantes em relação à questão da saúde desse idoso. Muito bem, nós vamos agradecendo também a Deus pela oportunidade de mais um programa, agradecemos a você de casa pelo carinho de sempre, da audiência de sempre, você que nos encontra na rua, você que manda mensagem para o nosso Facebook. Aliás, todos os nossos programas estão no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Sudeste, e você encontra também os links desses programas na nossa página no Facebook, né, facebook.com/TV Sudeste. Você encontra a gente, procura a gente lá no Facebook, na rede social, você vai achar e ver todos os nossos programas. Até semana que vem com mais Sala de Imprensa. Até lá.